Oi, pessoas. Hoje eu vim aqui falar sobre um assunto e me explicar, certo? Para não ser mal interpretada. Ontem eu vi uma postagem de uma pessoa que tem uma casa noturna, que é proprietário de uma casa noturna aqui em Campina Grande, LGBT, e que fez um comunicado em rede social falando que no ambiente dele, na propriedade dele, no local onde é frequentado por LGBTs, na casa noturna dele, ele não iria aceitar mais pessoas hétero. E que a população aí botou GLBT, botou G na frente, GLBT, enfim, foi se explicando que não ia aceitar mais héteros. Espera ainda, como assim? Vamos tentar entender. Aí eu postei várias vezes explicando a raiz da palavra hétero, que vinha do grego, que quer dizer diferente, desigual, certo? E aí, em inbox, eu fui conversar com ele e argumentei que ele não podia fazer isso porque justamente as pessoas heterossexuais, os homens heterossexuais, eram os que ficavam conosco lá na casa noturna dele. Ou seja, se eu vou para uma casa noturna, como eu já fui na casa dele, frequento a casa noturna dele e encontro só rapazes gays e mulheres lésbicas que não são alvo do meu desejo, eu vou pra me divertir, mas eu também vou pra paquerar. Então, assim, como assim ele vai agora medir a orientação sexual das pessoas, se é hétero, se é homem, se é bi, enfim, e para barrar essas pessoas, diz que essas pessoas não podem entrar mais na casa noturna dele. E aí eu vejo sempre, dentro do próprio movimento, alguns LGBTs usando argumento dizendo que sofrem preconceito dos héteros, certo? Eu até entendo, né? Porque quando se fala em heteronormatividade, se fala em pessoas desiguais, que são pessoas de gênero diferente. Não vamos colocar nem sexo, porque aí se a gente for entrar na questão de sexo, de genital, aí complica, porque judicialmente eu sou mulher. Então, se eu for casar com um homem, eu estou casando com uma pessoa que é homem, certo? Registrado como homem, porque a minha atração sexual é por homens. Então, se eu for casar com um homem, então, assim, é um casamento heterossexual. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado também para não excluir essas pessoas, porque eu conheço muitos heterossexuais que se sentem atraídos pelas trans, que tem relacionamento. Eu já fui casada com uma pessoa, com um homem cis, hétero, que eu fui a única mulher trans na vida dele, certo? Conheço várias pessoas hétero que são super simpatizantes à nossa causa LGBT. Então a gente não pode estar excluindo essas pessoas do ambiente onde a gente frequenta, dos espaços onde a gente costuma frequentar e nos divertir, nem do próprio movimento LGBT, porque tem muitas pessoas que são héteros que ajudam na construção do nosso movimento social. Então, assim, às vezes parece que eu fico querendo... que eu me falei em um momento sobre que tudo era gay, que a parada era gay, que o movimento era gay, porque se cristalizou esse pensamento na cabeça das pessoas que realmente, eu vejo toda hora as pessoas postando, inclusive a própria mídia, chamando a parada de parada gay. Quando já foi decidido nacionalmente, dentro do movimento social LGBT, que o nome da parada se chama Parada da Diversidade LGBT. Quando a gente fala em parada da diversidade, a gente está colocando vários tipos de pessoas, vários tipos de orientações sexuais, certo? Então, assim, a gente não pode se excluir nem segregar essas pessoas heterossexuais, porque são elas também que nos ajudam, de certa forma, tirando alguns héteros que vêm para... nos destratar e, enfim, nos oprimir, como existe também LGBTs que fazem a mesma coisa, porque não vamos ser hipócritas, existem muitos LGBTs transfóbicos. Eu já sofri transfobia de gays, certo? Eu já sofri transfobia de gays, assim como já sofri transfobia de héteros também. Então a gente não pode generalizar, a gente não pode dizer, não, a minha casa é só para o público gay. Então, incluindo as travestis, as transexuais. Então, eu fui falar com essa pessoa, com esse proprietário dessa casa noturna aqui de Campina Grande, explicando para ele que o movimento, que a sigla LGBT não era só constituída por gays, que existia nós, mulheres trans e travestis, que nos sentimos atraídos por homens héteros, que são eles que paqueram conosco, e ele veio justificar com outros
com outros tipos de justificativa que não cabe falar agora aqui nesse vídeo. Eu só queria apenas explicar, para não parecer homofóbica, uma trans homofóbica, que quando eu falo que estou de saco cheio por escutar o tempo todo a sociedade reproduzindo e a própria população LGBT reproduzindo que as paradas é gay, o movimento é gay e que todas as pessoas são gays, é justamente para provocar em vocês uma reflexão e dizer que não é assim, certo? Então pode ser que tenha trans gay, pode ser que tenha trans hétero, assexual, com outras orientações sexuais, certo? E também chamar a atenção de vocês para que não excluam as pessoas heterossexuais do nosso convívio e do nosso meio, porque isso já é um tipo de preconceito. Se algumas pessoas heterossexuais têm preconceito conosco, a gente não vai reforçar isso e tratar e fazer a mesma coisa que eles fazem conosco. Tá bom? Então esse recado, hoje eu me senti impulsionada para falar sobre isso, certo? Eu postei muitas coisas falando sobre heterossexualidade, da raiz, da onde vinha, o significado e tudo, mas é muito complicado desconstruir algumas falas errôneas que ficaram cristalizadas durante o tempo dentro da população LGBT e da sociedade, né? Então, assim, a gente vê muitos vícios que precisam serem desconstruídos, serem reelaborados e tudo. E isso vai levar um tempo, mas isso é um trabalho de formiguinha que eu e você, nós temos que fazer e reproduzir. Um beijo no coração de todos vocês e depois a gente se fala.